Sejam muito bem-vindos ao nosso treinamento de dimensionamento de bomba de incêndio para sistemas de hidrantes. Nesse nosso treinamento, nós iremos dimensionar este sistema que vocês podem visualizar aqui no nosso flipchart. Mas antes de adentrar no assunto propriamente dito, eu gostaria de rapidamente explicar o porquê de nós estarmos fornecendo este treinamento gratuito. Eu sou Rafael Viana e atrás das câmeras aqui está o Wellington Nadson e nós fazemos parte da Fire Protection. Nós atuamos na área de segurança contra incêndio há mais de 10 anos e viemos nos aperfeiçoando, estudando essa área ao longo desse período. E um dos fatores que nós conseguimos perceber foi a carência de ensino dessa área a nível nacional. Ou seja, muitos cursos de engenharia e de arquitetura que nem ao menos abordam uma cadeira de segurança contra incêndio. E quando abordam, acaba passando aquele conteúdo de forma muito superficial, o que prejudica, num contexto global, o desenvolvimento da segurança contra incêndio em todo o Brasil. Se você já procurou por esse tipo de assunto, você com certeza teve dificuldade em achar artigos científicos, livros, conteúdo na internet e outros. E fazendo uma pergunta particular para você. Você que já é formado ou que esteja cursando ainda um curso da área de engenharia ou arquitetura, você já fez algum curso ou teve algum contato, seja por meio da faculdade ou por meio de cursos independentes, com a área de segurança contra incêndio? A maioria, eu acredito que não. E é justamente você que está se formando ou você que já está formado que irá projetar os sistemas de segurança contra incêndio das futuras edificações. Então é importantíssimo conhecer esta área para poder garantir a segurança das futuras edificações e a segurança dos futuros ocupantes dessas edificações. E diante dessa carência muito grande, nós resolvemos criar a Fire Protection, que produz conteúdos da área de segurança contra incêndio justamente visando suprir essa necessidade que existe nesta área. E dentre os vários assuntos que existem na segurança contra incêndio, um daqueles que nós mais recebemos comentários, que nós mais temos o feedback de vocês, trata-se do dimensionamento de bomba de incêndio. E foi pensando justamente nesse feedback que nós obtivemos que nós resolvemos produzir este treinamento gratuito. Esse conteúdo que nós vamos passar com o dimensionamento da bomba de incêndio, o passo a passo, é dificílimo de se encontrar. Até mesmo se você for fazer um curso pago, muitas das vezes esses detalhes que nós vamos abordar aqui de forma bem gradual não são abordados. Eu digo isso porque nós já fizemos vários cursos pagos e a metodologia de ensino, a didática, acabou deixando um pouco a desejar. E foi justamente pensando nisso, em abordar de forma mais simples, mais eficiente, que nós fizemos esse treinamento. Então, desde aquele profissional já formado há muitos anos, com bastante experiência, até o estudante de engenharia e arquitetura vão conseguir compreender facilmente. E o que nós vamos precisar para fazer todo esse dimensionamento? Vamos precisar de uma caneta ou uma grafite e uma calculadora. Não precisa nem ser científica. Uma simples calculadora nós vamos conseguir fazer do início ao fim. Mas agora você pode estar se perguntando, mas então por que vocês vão fornecer esse conteúdo assim
de forma gratuita. Eu não sei se você já teve a oportunidade de presenciar um incêndio. Nós já tivemos essa oportunidade devido nós atuarmos diretamente na área. E eu garanto a vocês que os estragos que um incêndio causa, tanto para a edificação quanto para os ocupantes, possuem efeitos devastadores. Uma vez um incêndio que o cara ali perdeu 5 milhões de produto que ele tinha armazenado, em reais, né? 5 milhões de reais. E ele não tinha seguro. Imagina aí. Caramba. Nossa. Eu falo assim? Não sei. Editor, deixa a voz de baixo assim. Então, como nós acabamos de escutar aqui, grandes prejuízos materiais advindos de incêndios são provocados muitas das vezes porque o profissional que dimensionou aquele sistema, aquela edificação, não realizou de forma correta. Mas será que a culpa é toda do profissional? Não. Como nós falamos no início do vídeo, existe uma falta muito grande, uma deficiência de ensino na área de segurança contra incêndio. Isso acarreta em pessoas com um conhecimento limitado na área, mas que irão projetar mesmo assim sistemas de segurança contra incêndio. Então, exatamente por isso que nós estamos fornecendo esse dimensionamento como uma forma de ajudar o desenvolvimento da segurança contra incêndio em todo o Brasil. E dessa forma, nós estamos atuando intrinsecamente na prevenção, que é desenvolvida nessa área, principalmente através do conhecimento. Então, pessoal, vamos lá. Então, para começar, vamos saber o que é o sistema de hidrantes. O sistema de hidrantes consiste em um sistema hidráulico que é operado manualmente e onde estes hidrantes são posicionados de forma estratégica na edificação. Os principais componentes de um sistema de hidrantes são a reserva técnica de incêndio, a tubulação, que vai estar em vermelho. Nós também temos conexões, como por exemplo aqui um cotovelo 90 graus. Temos válvula, como por exemplo uma válvula de gaveta. Temos a nossa bomba de incêndio, que vai estar aqui. E temos o abrigo de incêndio, onde dentro deste nós teremos as mangueiras, o esguicho e também a chave Storz, que é utilizada para auxiliar no aperto entre as uniões Storz, ou seja, entre a válvula angular e a mangueira, e entre a mangueira e o esguicho. E a partir de todos esses elementos, é possível realizar o combate ao foco de incêndio utilizando a água. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Quando que eu devo ter um sistema desse na minha edificação? A resposta mais completa para essa pergunta nós temos em um vídeo que nós produzimos para o canal. E nós vamos colocar no card logo aqui acima. Mas para aquelas pessoas que estão tendo um primeiro contato, são basicamente 4 critérios que são utilizados, né, para definir a instalação ou não do sistema de hidrantes. O primeiro critério, ocupação da edificação. O segundo, a área. O terceiro, a altura. E o quarto, a carga de incêndio da edificação. Mas então, como é que funciona este sistema? Vamos lá. Como vocês podem ver aqui, o sistema ele vai ser acionado a partir da abertura da válvula que está aqui, ó, no nosso abrigo. A partir do momento que a gente realiza a abertura dessa válvula angular, o que vai acontecer? Todo o nosso sistema ele já está pressurizado, ele já está todo preenchido com água. Há uma determinada pressão calculada no projeto. Por exemplo, digamos que esse sistema esteja lá com 50 MCA. Vou atribuir valores hipotéticos
porque melhora a compreensão. Então, nosso sistema está lá já pressurizado com 50 MCA, todas as válvulas vão estar fechadas, certo? Então, a partir do momento que é detectado a necessidade de uso do hidrante, vai ocorrer a abertura na válvula, certo? E a partir do momento que você abre, o que vai acontecer? Aquela água que estava dentro da tubulação vai sair. Quando ela sai, essa pressão aqui, ó, ela vai cair. A pressão caindo, digamos que 40 MCA. Digamos que a bomba esteja programada para acionar com 40 MCA. Quando a pressão chegar em 40 MCA, que são metros de coluna d'água, a bomba será acionada. Esse acionamento, ele poderá ser, neste caso de reservatório elevado, ou por chave de fluxo ou por pressostáto. Então, chegou na pressão configurada, como por exemplo, digamos que esse sistema utilize pressostáto, chegou nos 40 MCA, o pressostáto irá fechar o circuito e irá acionar a bomba. Quando a bomba aciona, aí ela irá fazer o quê? Ela irá pressurizar todo o sistema de acordo com a sua altura manométrica. A altura manométrica corresponde a quanto de pressão que aquela bomba vai conseguir produzir. Então, chegou na pressão de acionamento, a bomba entra em operação, pressuriza todo o sistema e aí aquele hidrante que você realizou a abertura, ele já tem que estar montado com mangueira e com esguicho e vai ocorrer a saída da água pelo esguicho que vai permitir o combate àquele foco de incêndio. Então, fazendo um resumo, primeiro, abertura da válvula. Segundo, queda da pressão no sistema, que vai provocar o quê? O terceiro, acionamento da bomba por meio do pressostáto devido à queda na pressão. Quarto, a bomba é acionada, pressurizando todo o sistema. E o quinto já consiste no combate ao foco de incêndio. Isso, claro, se nós estivermos utilizando como elemento de acionamento o pressostáto. Se for a chave de fluxo, que é um outro elemento também muito utilizado em reservatório elevado, esse acionamento ele não ocorre pela queda na pressão do sistema. Ele ocorre pela movimentação da água no sistema. Quando você abrir essa válvula, a água, devido à gravidade, ela vai fazer o quê? Ela vai sair. E essa movimentação, esse fluxo que vai ser produzido na água, vai causar o acionamento por meio da chave de fluxo. Além do sistema de hidrantes, existe ainda um outro sistema, que é o sistema de mangotinhos. É um sistema hidráulico, assim como o sistema de hidrantes, com acionamento manual, que possui válvulas, conexões, tubulação, bomba de incêndio. Mas, quando nós chegamos aqui, ele não vai possuir a mesma mangueira e o mesmo esguicho de um sistema de hidrantes. O sistema de mangotinho, como o próprio nome já diz, é constituído de um mangote de 25 milímetros, portanto tem um diâmetro menor do que a mangueira, que vai ser a mangueira de 40 ou de 65, ou seja, de 1,5 ou de 2,5, enquanto que o mangote é de apenas 1 polegada. E o que acontece? O sistema de mangotinho ele é indicado para edificações de baixo risco, porque as vazões indicadas para esse sistema, devido a ele ter um diâmetro menor, são vazões menores também. Então, com uma vazão menor, você consegue combater um foco de incêndio menor, né? Obviamente. E com grandes vazões, você consegue combater grandes focos de incêndio. Então, edificações de baixo risco, pode-se instalar sistemas de mangotinhos. Mas qual a diferença, né? Qual vantagens e desvantagens? A grande vantagem de um sistema de mangotinhos é a
utilização, a facilidade na utilização desse sistema. Para que vocês possam entender melhor, vamos simular a utilização de um hidrante e a utilização de um mangotinho. Então vamos lá. Então, nós estamos passeando em uma galeria comercial, por exemplo, e visualizamos lá que uma determinada loja está com princípio de incêndio, né? E você prontamente, né, vai ali intervir de forma a controlar aquele foco de incêndio. Então você corre até o abrigo de incêndio, você abre o abrigo e você vai pegar, neste caso, digamos que nós tenhamos, né, lá 2 mangueiras de 15 metros. Então você vai pegar uma mangueira e desaduchar, que é a mesma coisa que desenrolar. Um lado, né, da junta Stoss você irá conectar na válvula angular e vai utilizar a chave Stoss para auxiliar no aperto. Ok. O outro lado ainda está aqui em mãos. Você vai ter que pegar outra mangueira, a outra mangueira, né, que são 2 de 15, e vai desaduchar também. Aí você vai ficar com 2 conexões. Aí uma conexão dessa mangueira você vai conectar na primeira que você desaduchou e pronto. Agora você tem 30 metros de mangueira. Mas ainda temos uma junta lá do outro lado, né? Lá na frente. Você vai lá, corre, pega essa junta que é a que está na ponta da mangueira e você vai pegar o esguicho, acopla o esguicho, realiza o aperto, você pode utilizar a chave Stoss também, né? E pronto, você está com a sua mangueira pronta para realizar o combate. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer a abertura da válvula angular. De preferência, né? Uma operação dessa, você deve fazer acompanhado de mais uma pessoa, porque vocês viram a quantidade de atividades que a gente tem que fazer. Então, se você tiver uma outra pessoa para lhe auxiliar, com certeza você vai dar uma dinamicidade, vai conseguir montar esse sistema muito mais rápido. Quando você tiver montado tudo, estiver no próximo ao foco com o esguicho, aí você pede para outra pessoa abrir a válvula angular, tornando assim mais fácil, né? Todo esse processo. Vocês viram que tem um desgaste, né? Para se montar uma linha de mangueira para realizar o combate por meio de um hidrante. Se, nesse mesmo caso, nós tivéssemos um mangotinho, o que nós faríamos? Vamos lá, mesmo caso. Estamos andando, identificamos lá um princípio de incêndio e resolvemos utilizar o mangotinho. Corremos até o abrigo, abrimos o abrigo e aí o mangotinho, ele já não é preciso desenrolar, desaduchar o mangotinho. Você apenas pega o esguicho, ok? E você pode ir levando até o local que você escolher para realizar o combate, que ele vai naturalmente desenrolando o mangote. Então, pega o esguicho, né? Abre, geralmente é uma válvula de esfera que se utiliza nesse caso, não é mais uma válvula angular. Abre a válvula angular, posiciona para realizar o combate e pronto. Já está pronto todo aquele procedimento, né? Todo aquele procedimento que nós realizamos para o sistema de hidrantes. Então, assim você consegue perceber que o sistema de mangotinho para riscos baixos promove uma maior segurança. Porque não adianta você ter um sistema de hidrantes e não ter ninguém que saiba operar. Enquanto que o sistema de mangotinhos, até mesmo uma pessoa que nunca teve um contato com esse tipo de atividade, vai conseguir manusear sem problemas. Para vocês conseguirem perceber melhor ainda, vamos colocar aqui um vídeo mostrando todo esse processo que eu expliquei na prática.
E antes de iniciar o cálculo propriamente dito, nós temos que explicar dois conceitos que é o que nós vamos utilizar bastante aqui, que é o conceito da perda de carga por atrito e o conceito da perda de carga pelo desnível. Em que consiste? Então vamos exemplificar aqui. Primeiramente, perda de carga por atrito. A gente tem que sempre observar, quando nós estivermos analisando a perda de carga por atrito, o sentido do fluxo da água. Nesse caso, o fluxo da água, certo? Vou colocar aqui, é esse aqui. Certo? Aqui também, vamos colocar, pronto. Esse daqui é o sentido do fluxo da água. Olha só. O que isso significa? Significa que, neste ponto aqui, a gente pode chamar de ponto A. Nosso ponto A, se nós tivermos nesse ponto lá 30 MCA, o que vai ocorrer? Devido ao atrito da água com a parte interna da tubulação, vai ocorrer uma perda de pressão ao longo da tubulação. Essa perda, ela vai ocorrer neste sentido. Então, no meu ponto A, se eu tiver 30 MCA, quando eu estiver descendo e chegar aqui ao ponto B, esse daqui seria o ponto B, eu já não vou ter mais os 30, porque eu perdi energia de pressão ao longo da tubulação. Então, eu já teria, por exemplo, 20 MCA. Então, esse é o conceito da perda de carga por atrito. Sempre no sentido do fluxo da água, nós vamos ter perda de energia de pressão na tubulação. Então, se tiver em dúvida, é só estabelecer o sentido do fluxo da água e pronto. O sentido do fluxo da água, eu estou em dúvida aqui entre o ponto B e, digamos aqui, um outro ponto aqui. Vamos botar aqui próximo ao reservatório, um ponto C. Estabelecer o sentido do fluxo da água não tem erro, não tem erro. É só observar para onde a água está indo, para onde a água estiver indo, nós vamos ter uma pressão menor. Não tem mistério nenhum. Então essa é a nossa, vamos colocar aqui, perda de carga por atrito. Existe ainda a perda de carga pelo desnível. O que é a perda de carga pelo desnível? Essa é mais simples ainda. Se nós estivermos considerando aqueles mesmos dois pontos, ponto A e um ponto B, onde nós, como é que eu posso dizer, naturalmente teríamos uma pressão maior. Uma pressão maior a gente vai ter no ponto B. Por quê? Por conta da gravidade. Então, a perda de carga pelo desnível ocorre da seguinte maneira. Qual o sentido? Vou colocar aqui de vermelho. O sentido da gravidade. Qual é que vai ser, pessoal? Brincadeira, né? O sentido da gravidade sempre é para baixo. Então, sempre que a nossa análise ela estiver sendo realizada, por exemplo, do ponto A para o ponto B vai ter uma maior energia de pressão por conta da gravidade. Está o quê? Está mais para baixo o ponto. Agora, se for o contrário, se a gente estiver analisando de B para A, B vai continuar tendo uma maior pressão nesse ponto e aqui uma menor pressão. Sempre no sentido da gravidade. A gente vai entender melhor essa questão dessa perda de carga quando a gente estiver desenvolvendo o cálculo. Mas é importante vocês saberem isso daqui, porque é o que vai determinar o sinal que nós vamos utilizar. Dependendo de como nós estamos analisando, a gente pode analisar da bomba para o hidrante, ou a gente pode analisar do hidrante para a bomba. Dependendo do sentido da nossa análise, certo? Nossa análise, a gente vai ter três sentidos aí, só abrindo um parênteses. A gente vai ter o sentido da nossa análise, a gente vai ter o sentido da gravidade, a gente vai ter o sentido do fluxo da água. Então, dependendo
do sentido da nossa análise, essa perda de carga poderá ser positiva ou negativa. E a perda de carga por atrito, perda de carga pelo desnível, vocês também vão ver que ela também poderá ser ou positiva ou negativa, dependendo do sentido da análise do cálculo. Pessoal, uma observação que eu gosto bastante de enfatizar: não tenha medo de cálculo. Não tenha medo, porque cálculo de dimensionamento que nós fazemos é extremamente simples. Nós utilizamos as operações matemáticas básicas. Não tem nada aqui de cálculo avançado. O que a gente mais tem que atentar é justamente para esse sentido da nossa análise, porque vocês sabem que se a gente errar um sinal, lá no começo, lá no nosso resultado final, a gente vai ser afetado. Então, não tenha medo de cálculo, pegue a sua caneta ou a sua grafite, pegue uma folha de papel, sua calculadora, pode ser a mais simples que você tiver, e vamos realizar esse dimensionamento de forma bem tranquila, né? Não tem nada aqui de mistério. Okay? Então, isso é um recado que eu gosto sempre de deixar para vocês. E outro detalhe também que é de suma importância é a necessidade de nós aprendermos como fazer esse cálculo manualmente. Por quê? Porque se você pegar aí uma planilha, existem várias, pessoal, várias planilhas aí disponíveis, né? Softwares também altamente avançados. E se você for aprender diretamente já nesses programas, né? Sem entender como que esse cálculo é realizado manualmente, pode ser que a sua planilha tenha um erro e você não consiga identificar, ou até mesmo um software, né? São suscetíveis a erros. Então, se você souber calcular aquele sistema manual, aí sim, depois que você domina o cálculo manual, você parte para uma planilha. E aí você vai saber dizer se essa planilha está correta ou não. E isso, pessoal, é muito importante. Então, vamos começar o cálculo e aproveitem que esse conteúdo vale ouro.